Olá, boa noite, bem-vindo ao mais um estudo de perispírito. Começamos pela matéria, estamos em espírito, depois, finalmente, estaremos estudando o espírito. Mas temos uma linda trajetória ainda nesse estudo. Desejar a todos a paz e a luz do Mestre Jesus, agradecer a companhia da Simone, do Norberto, do Carlos e do Paulo Lodi, sempre aqui com a gente, com essa proposta de buscar conhecimento. Reforçamos, nossa proposta não é levar nenhuma verdade, é buscar o conhecimento, trazer um pouco mais de informações para todos nós aqui. Quando nós dissemos todos, nos incluímos também. E vamos dar continuidade nas funções do perispírito. Falamos já bastante, mas temos algo mais para levar. E temos certeza que não vamos conseguir concluir tudo. Mas o que nós podemos contribuir, estaremos colocando à disposição. E hoje vamos estar falando sobre crianças natimortas. É o nosso amigo Norberto que trouxe esse tema, e realmente essa é a proposta do estudo, trazer alguns pontos e despertar, né, talvez consigamos trazer algum esclarecimento ou colocar mais dúvidas, mas essa é a grande proposta, não deixar de passar nada que, pelo menos para nós, né, seja um ponto de interrogação. Então, as crianças natimortas, a destinação das crianças após a morte. Daí nós vamos buscar nas obras básicas, lógico, no livro dos Espíritos. E lá na questão 197, Kardec pergunta: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão evoluído quanto o de um adulto? E a espiritualidade responde: às vezes, bem mais, porque pode ter passado por muitas existências e adquiriu soma maior de experiências, sobretudo se progrediu. E para essa questão 197 tem o 197A. Kardec pergunta: o espírito de uma criança pode, desta forma, ser mais adiantado que o de seu pai? Resposta da espiritualidade: sim, pois não se tem visto frequentemente ocorrer este fato na Terra? Então responde até com uma pergunta. Né? Em alguns momentos nós observamos isso. A criança, né, acaba se despontando, lógico, já na fase adulta, né, com uma evolução maior do que o pai. E quando nós estamos falando em evolução, não é necessariamente, né, assim, a evolução material, muito pelo contrário. Tem a 198, mas eu vou no 99 dar uma repassada bem básica nela, para depois passar aí para os nossos amigos os comentários. A 199 pergunta Kardec: por que a vida se interrompe com certa frequência na infância? Resposta: a duração da vida pode ser, para o espírito que está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do termo devido. E sua morte é, muitas vezes, uma prova ou expiação para os pais. Ao 99A. Em que se transforma o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Resposta: recomeça uma nova existência. E ali tem todo um outro comentário de Kardec, mas eu vou abrir para os nossos comentaristas, e aí, se for o caso, nós vamos repassando, além dessas questões que eu citei, tem outras que nós podemos abordar. Vamos lá, fiquem à vontade para que a gente possa dar continuidade. Norberto? Eu vou aproveitar. Boa noite a todos que nos assistem. Eu vou aproveitar as perguntas que o Paulo colocou como perguntas introdutórias, né, para o nosso estudo, e vou tentar fazer uma pergunta em cima dela. Nessa questão 199, que você fala por que a vida se interrompe com frequência na infância
E a resposta dos espíritos é a seguinte, né, que você acabou de ler. A duração da vida da criança pode ser para o seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. Antes do termo, ponto final, vamos parar por aí. A pergunta seria a seguinte: será, vou dividir isso com os amigos porque é minha dúvida, será que a pessoa numa encarnação morreu antes do momento previsto? Será que isto projeta no plano espiritual algum descontrole, alguma perturbação perispiritual que faz necessário um reencarne imediato? Antes de passar... Será que seria este o motivo principal ou um dos motivos para reencarnar? Estaria vinculado ao estudo que nós estamos fazendo das funções do perispírito? Ótimo, Norberto. Até foi importante esse complemento, que é o que eu ia, inclusive, citar na resposta, né, da 199, que ele até faz um complemento, né? Muitas vezes, uma prova ou expiação para os pais. Uhum. Pelo menos nessa tradução que eu tenho. Não, eu também. Muitas vezes, né? Mas você está colocando da outra forma também, já que é citado, com certeza. Eu quis parar só ali e não completei a resposta, justamente porque eu quero dar este enfoque. Essa questão da complementação de uma vida precedente, né? O motivo que levaria seria algum descontrole, algum distúrbio, uma desorganização. Nós falamos da função de organização do perispírito, organizadora do perispírito, né? Seria a pessoa se projeta lá dessa forma, né? E só para aquecer um pouquinho que os amigos, então é assim, nós sabemos que quando o espírito, por exemplo, ele se suicida, né? Acontece que ele se projeta no plano espiritual com energias vitais. Muitas vezes os laços perispirituais não conseguem ser interrompidos. E ele ainda fica já desencarnado, já, melhor dizendo, morto, ele ainda encontra ligado ao corpo. Daí as sensações que muitos espíritos podem sentir do estado de putrefação do corpo dele. Então, ele se sente os vermes corroendo, ele sente mau cheiro. É muito comum esse tipo de manifestação em reuniões mediúnicas. Mas aí ele está ligado ao perispírito ainda. Será que existiria algum outro tipo de distúrbio que muitas vezes já não está ainda ligado ao perispírito, né? Mas que faz necessária uma nova reencarnação? A propósito, se ele vai ter uma nova reencarnação para complementar uma anterior, é necessário que ele não esteja ligado perispiritualmente ao corpo que está em decomposição, porque senão não dá certo. Também tem essa colocação. Isso é certo, né? Eu imagino, pelo menos no meu mapa mental, eu tomo isso como coisa certa. Como é que eu vou me ligar a um novo corpo se ainda eu estou ligado ao corpo antigo? Não tem condições, né? Tá ok. Alguém quer ajudar o Norberto aí nesse esclarecimento? Ou eu cito aqui, tem duas questões para estar nos ajudando também nisso. Vai, Paulo. Boa noite. Eu posso começar aqui, né? E concordo com o Norberto aí, entendo exatamente assim, né? Que quando o espírito ele morre e alguma coisa ficou ali mal resolvida no campo perispiritual, né? Pode ser um suicídio direto, pode ser um suicídio indireto, que é o que aconteceu com o André Luiz, né? Algumas reencarnações não é regra, veja que não é regra. Cada caso é um caso, né? Mas pode ser que o espírito necessite de uma reencarnação reparadora. E como nada é perdido pela divindade, essa reencarnação reparadora espiritual também vai servir de prova e ou expiação para alguém. Né? Ainda que seja só para o espírito reparar aquilo, mas veja aqui a coisa interessante, não tem nada perdido. Né?
geralmente a espiritualidade coloca esse espírito numa família que está precisando passar por aquela prova ou por aquela expiação, né? Que é a segunda parte da resposta aí. Então, eu entendo dessa maneira, sim, Norberto, né? Porque muitos de nós somos inconsequentes ainda, né? Até nós tomarmos consciência do uso correto do nosso corpo, da alimentação, da sexualidade, do dormir bem, tudo isso, o André Luiz reforça muito isso, né? Muitos de nós chegamos no mundo espiritual antes da hora, porque nós não soubemos cultivar muito bem a nossa encarnação, com estresse, ansiedade, depressão e por aí vai, né? Então, alguns judiam mais do corpo físico. Como nós estudamos aqui, o que fazemos ao corpo físico reflete no perispírito. Então, por exemplo, a pessoa começa a ter dificuldade na vida, pode desenvolver um quadro de ansiedade, e aí a ansiedade faz a pessoa buscar, por exemplo, o tabagismo. Vou por esse caminho, tá? E aí ela pode desenvolver algum problema pulmonar, na região da garganta, cardíaco, enfim, né? E aí, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa do bem, vai ter um problema com a ansiedade. E ela desencarna em algum momento ali, talvez seja concedida a ela uma reencarnação para reparar essa parte perispiritual que eventualmente foi lesada, para que ela possa agora programar uma nova encarnação, etc., né? E aí, obviamente, vai sofrer as consequências disso, né, nessa nova encarnação, e também pode, não é uma regra, né, servir também de prova ou expiação para alguém, família, pai, mãe, etc., né? Até mesmo os nossos irmãos que estão no umbral, que estão, como nós já vimos aqui, naquele formato animalesco, em algum momento eles vão precisar, né, Norberto, já encaminhando para outra questão, de uma reencarnação para quebrar essa forma dantesca. Então, são muitos irmãos nossos que nascem com problemas físicos, mentais, hidrocefálicos, e por aí vai, né? Alguns sem braço, alguns sem perna, enfim, existe uma variante muito grande, para depois outras reencarnações fazerem sentido no campo provacional, expiatório para eles, né? No caso do suicídio, como você comentou, entendo que é exatamente isso. Precisa queimar aquele combustível, precisa desencarnar completamente, e aqui vai uma opinião minha, né, do que lhe entendi. Em alguns casos, pode aparecer o acréscimo de misericórdia divina e retirar alguns indivíduos do mundo espiritual, fazer cessar isso, né, cortar esses liames, e prepará-lo para uma nova encarnação. Entendo que possa existir isso, né? Mas a regra, geralmente, é que cada um de nós responda pelos seus atos. Isso está muito claro no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a questão da vergonha que o suicida sente por ter feito algo equivocado e depois se matar. E por não suportar a vergonha dos seus atos, ele se mata. Então os Espíritos respondem, ora, para praticar, é preciso ter a mesma coragem para suportar as consequências do mal, quando teve aquela coragem de realizar o mal. Ora, na hora de fazer a coisa errada, não foi corajoso? Então agora precisa ter a mesma coragem para suportar as consequências, né? Mostrando que muitos espíritos precisam passar por determinados cometimentos, até mesmo no mundo espiritual. Ora, quando Jesus esteve encarnado, ele nos mostrou isso. Ele curou a todos que o procuraram? Não. Porque ele sabia que alguns, né, precisavam ficar naquele contexto. No entanto, curou outros que também não tinham mérito. Aí a gente fica pensando, por quê? Porque ele está dando ali um benefício, mais ou menos assim, ora, você não merece, mas eu vou te dar para ver o que você faz com isso. Aí é o acréscimo da misericórdia divina, que nos é concedido frequentemente, porque se fazemos bom fruto disso, por que eu estou falando disso? Porque no livro Memórias de um Suicida, isso aparece, Norberto, mostrando que não existe uma regra rígida para isso, né? Jerônimo, o amigo de Camilo, ele se matou com um tiro na cabeça. Então,
se nós somos muito espiritados ou sofremos de espiritose aguda, o que nós vamos deduzir? Que essa pessoa vai nascer com um corpo com problemas mentais, com hidrocefalia, enfim, porque ele lesou essa parte da cabeça, mas ele nasce em condições normais. Por quê? Acréscimo da misericórdia divina. Você não merece, mas vamos dar para ver o que você faz com isso. Porque o mundo espiritual avalia as possibilidades do espírito. Valeria a pena esse espírito reencarnar nessa condição, passar uma vida toda assim, sendo que ele já tem condição de fazer diferente? Né? Então, nós vamos te dar a oportunidade. Se você fizer bem, ótimo. Né? Está feito, você ganhou esse benefício. Então, porque a lei é de amor, não é de punição. Né? E nós que somos aqui professores, né, nós sabemos disso. Vale a pena punir o aluno que tem condição? Não. A gente dá uma chance para ele e deixa ele mesmo perceber ali o seu processo. Né? Vou dar outra prova para ajudar. E ajuda. Vale a pena reprovar o aluno por um ano? Que castigo é esse, meu Deus? Né? Enfim, vou encerrar aqui, Paulo, passar para os nossos colegas aí. Eu gostaria também de fazer um comentário, né? Perdão, que nem a citação lá nas questões que nós vimos anteriormente fala de antes do termo, né? Antes de um processo, por assim, antes de um período. E depois, né, fala muitas vezes, né, prova ou expiação para os pais. O que eu trago para reflexão é que nós enxergamos o corpo material de uma criança. Nós não estamos vendo o espírito que está nessa criança. Certo? Né? Esse espírito, né, ele está no corpo de criança. Ele está nesse processo da infância da matéria, mas não na infância do espírito. E algumas vezes, né, pode ser, e isso a gente pode ver na questão 346, eu trago aqui, o que acontece ao espírito cujo corpo que escolheu venha a morrer antes de nascer? Resposta: escolhe outro. 346A. Qual poderia ser a utilidade dessas mortes prematuras? Resposta: em grande parte, a causa dessas mortes são imperfeições da matéria. Para complementar também, 347. Que utilidade há para o espírito uma encarnação cujo corpo morre poucos dias após o nascimento? Resposta: o ser ainda não tem consciência da sua efetiva existência. A importância da morte é quase nula. Como já dissemos, é muitas vezes uma prova para os pais. Então, em duas questões, né, a espiritualidade reforça isso em termos de prova e expiação para os pais nesse momento. E eu agrego a isso também, como eu disse, né, nós estamos vendo a criança na matéria, mas nós não sabemos a bagagem que esse perispírito está trazendo. Aí eu vou no que o Paulo Lodge falou, em termos de encarnações anteriores. Agressões que ele fez para o seu corpo, para a sua existência anterior, que pode estar representando nesse momento e que causa essa imperfeição na matéria. E leva justamente a um período curto aqui, que é a bagagem que ele trouxe, né? Que ele tem que fazer a reparação, trabalhar com isso. Essa é a visão que eu trago em cima dessas questões aí. Simone, Carlos. Eu gostaria de fazer uma consideração, mas se a Simone quiser falar. Naquele livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, acontece o caso do menino, Júlio, né, que numa encarnação anterior ele suicidou-se bebendo um corrosivo que danificou a garganta, tudo. E aí ele reencarnou com um problema de garganta grande, né? E depois desencarnou, e, se não me engano, ele voltou a reencarnar, né? Então, daí acontece aquilo que o Paulo Matanati falou, né, a questão de ser física. Né? Imagino que
reencarnou 2 vezes em seguida, assim, por uma questão fisiológica, uma questão de reparar o perispírito por consequência, reparar o corpo físico, né? E a gente vê que tem uma relação entre o tempo, né, de intermissão, inclusive, o Hernani, citando Ian Stevenson, ele fala das marcas de nascença, e nas marcas de nascença também tem os defeitos de nascença. E eles acontecem quando o período de intermissão, que ele chama, quer dizer, o período que ele fica na espiritualidade, se for um período muito curto, não dá tempo do perispírito reparar, né, um acidente, alguma coisa que danificou o físico, e aí a criança volta a manifestar aquele mal físico que tem se o período de intermissão for curto. Então a gente vê que essa questão do tempo, né, e a questão da necessidade de fazer a reencarnação por etapas tem uma correlação direta, né? É muito interessante isso. E a questão também, né, que o Paulo Lodge falou da probabilidade, eu acho que a pedagogia divina, ela olha a gente como espírito imortal e pensa na gente em termos de eficiência, na eficácia, eficiência, no aprendizado que a gente vai ter ali, né? Então, Jesus, por exemplo, ele tinha capacidade, também citando o Dr. Hernani, ele diz que os espíritos evoluídos, eles olham para um espírito, ele enxerga todo o histórico dele, enxerga todo o passado, né? Tudo numa visão que abrange tudo, abrange tudo isso na consciência dele. Então, daí ele consegue fazer uma previsão, né, fazer uma projeção, né, do que aquilo que seja feito com ele seja bom ou não, em função dele ser um espírito imortal e as consequências que terão aquela cura para ele, né? Então, precisa de ser um espírito realmente, né, da categoria de Jesus, aí, que tem essa possibilidade de enxergar a gente na integralidade do ser que somos, né, na nossa individualidade, e fazer essa avaliação e definir, então, a questão do crédito que a gente vai ter em ser curado, considerando que a gente vai pagar aquilo fazendo o bem, né, e pagando com a moeda do bem, não com a moeda da dor. Então, é muito interessante essas reflexões. E foi excelente a sua lembrança com relação a Jesus. Na hora que você me falou, veio na minha mente, Carlos, a, a passagem de Jesus, quando ele pergunta a Pedro, né, 3 vezes, tu me amas? E na terceira vez, né, Pedro fica entristecido, mas depois fala para ele, né, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo, né? Assim, você está vendo dentro de mim, você sabe de tudo, mestre, né? A visão do mestre vai além. A nossa ainda somos muito míopes ainda, né? E só para a gente reforçar, quando aqui nós citamos, às vezes, defeitos físicos, por assim dizer, ou qualquer tipo de anomalia, né, no corpo material, nós não estamos dizendo que 100% das vezes é algum problema de reencarnação anterior, né? O que nós estamos dizendo é que pode sim repercutir. Fala, Carlos. Essa questão aí é muito interessante, porque Jesus, tendo a informação do passado, de todo o histórico que tem, então o algoritmo mental dele é muito mais perfeito que o nosso, então contempla todo esse histórico. Então ele sabia que Pedro ia fazer a coisa errada mesmo pelo histórico dele, pelo que ele conhecia dele, né? Então esse tu me amas, ele falou isso para o Pedro exatamente para fazer com que o Pedro refletisse quando os fatos aconteceram, como aconteceram, né? Dele ter negado lá Jesus 3 vezes lá, ele vira na mente dele esse pensamento, né? Essa pergunta, esse questionamento, e ele compreender, então, o que Jesus estava perguntando, né? Então, é interessante como Jesus jogava, né? Como que ele raciocinava, como ele entendia, como ele fazia isso, agia com amor e com inteligência unificada, né? Por isso que ele é o mestre, né? Ô, Paulo, Fala, Paulo.
nessa discussão aí, já que a gente está vivendo um clima muito intenso de política, né? Nós podemos jogar essa reflexão para esse contexto, né? Então, nós temos aí mentes muito brilhantes que têm um magnetismo, que conduzem as massas, né? Mas, naturalmente, nós vemos que esses indivíduos causam muito mal a milhões de pessoas. Como é que esse indivíduo repara esse mal cometido, né? A espiritualidade muitas vezes programa uma reencarnação onde não há um prejuízo perispiritual para o indivíduo, trazendo ele na mesma posição, para que ele tenha a oportunidade de estar na mesma posição, reparar o mal com o bem. E aí é geralmente onde ele se perde. Então vejo que, reforçando o que o Carlos falou, né, a misericórdia divina está sempre presente, dando oportunidade. Então, olha, faz de novo, vou te dar outra chance. Não vai haver nenhum prejuízo perispiritual ou algo do tipo. E aí o indivíduo vem e repete o processo. Vou falar agora, né, atai as mãos e os pés e jogar-lhe onde há pranto e ranger de dentes. Ou seja, o que é atar as mãos e os pés? Você perdeu o livre-arbítrio. Você não tem mais liberdade de ação. Aí vem a expiação. Então você vai precisar passar por um processo de educação mais duro, porque não compreendeu a lei de amor. Continua dando vazão às coisas equivocadas. E aí junte-se a isso uma coisa muito interessante, né? O espírito superior, quando ele erra, ele tem uma capacidade, uma resiliência muito alta de se recuperar muito rápido. Ele não cai em culpa. Ele se responsabiliza. E ele se coloca a trabalhar e refaz o caminho dele. Nós que ainda somos espíritos medianos para baixo, frequentemente caímos naquele processo deletério de culpa e achamos que merecemos sofrer. Olha que interessante. É aquele caso que nós já estudamos da cidade, uma cidade estranha, né? Onde o magnetizador, ele vai na ferida, ele fala, esse aqui está cheio de culpa, só vou aumentar o volume. Que é isso que ele faz. Ele só aumenta o volume. E aí a pessoa se autopune, né? Então, à medida que nós começarmos a superar e entender isso também, iremos mais rápido. É que erramos, cometemos erros, não precisa ter uma dificuldade perispiritual, desde que haja o potencial, o indivíduo se coloque na reparação pelo amor, daí a coisa de o amor cobre a multidão de pecados, né? E não basta apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem, justamente para introjetarmos na lei de Deus, mas fazer o bem não só fora, mas introjetarmos no coração também, para que isso seja dinâmico, né? Porque a lei não é de punição, a lei é de educação, a lei é de amor, né? E aí o perispírito sofre menos. Por quê? Porque o processo é mental, né? O processo é mental, da culpa, obviamente, que eu estou falando. Existem processos, como comentamos anteriormente, que se fizermos mal ao nosso corpo, irão refletir no perispírito, né? Simone, quer falar? Vamos lá. Eu estou com uma questão aqui que eu fiquei pensando nela, que é na 346, né? Que você falou, Paulo, que o que acontece ao espírito cujo corpo que escolheu venha morrer antes de nascer. Aí a resposta, simples e objetiva, né? Escolhe outro, né? O que seria esse escolhe o outro? Tipo, vamos pensar ali que aquele espírito que vai renascer, né, que escolheu aquele corpo, ou o corpo não suporte o espírito, ou o espírito não está satisfeito com aquele corpo. Será que ele, como que eu vou dizer? Será que ele tem essa condição? Ou ele pode falar assim, eu não quero continuar, né, não quero dar andamento, porque eu rejeito esse corpo, eu não aceito ele. Como que é esse processo? Como que é ao mesmo tempo, esse desvínculo, né? Você desvincular totalmente daquele corpo que você escolheu e falar, não, eu não quero esse, eu não aceito, e aí você se desvincula. E, por um outro lado, eu fico imaginando, né? Aquele corpo escolhido, talvez ele não resista à formação do espírito. O espírito não tem aquela afinidade com ele. Será que isso ocorre? Principalmente nesses processos, né? Onde há o suicídio inconsciente,
que daí às vezes a pessoa o espírito é sujeito, né, a aceitar aquele corpo, mas ele não quer. Ótimo. Mas é uma obrigação para ele. É uma expiação para ele, por assim dizer. Eu vou trazer para procurar agregar, né, o Livro dos Espíritos. Questão 355. Há, como o indica a ciência, criança que desde o ventre da mãe não tem possibilidades de viver? Com que finalidade isto ocorre? Lembrando que nós estamos na segunda metade do século XIX. Se não me engano, acho que 165 anos aí. Me ajude aí no Livro dos Espíritos, né? Então, a ciência naquela época era uma coisa, hoje é outra. Depois você até fazer o meu comentário citando a experiência da minha filha. Então, repetindo. Há, como indica a ciência, criança que desde o ventre da mãe não tem possibilidade de viver? Com que finalidade isso ocorre? Resposta: isto acontece com muita frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, mais uma vez, seja para o espírito destinado a encarnar. 356, questão. Há crianças natimortas que não foram destinados à encarnação de um espírito? Resposta: sim. Há as que jamais tiveram o espírito destinado aos seus corpos. Nada deveria cumprir-se para ela. É somente pelos pais que essa criança nasce. Mais uma vez. Complemento 356A. Um ser dessa natureza pode chegar a termos de sua gestação? Resposta: por vezes sim, mas não sobrevive. Então, trago isso para ajudar nessa resposta para Simone, do questionamento da Simone, o que leva, né, a não ser concluída, né, essa gestação, esse nascimento, o que envolve isso daí? Vai, Paulo. Eu, vindo em relação à pergunta, né, que a Simone colocou, né, o que seria esse escolhe outro, né, da 346, né, eu acho que não é específico de escolher outro corpo, né, porque eu acho que a resposta que os espíritos estão dando aqui é no sentido metafórico, né, ele programa outra encarnação, o corpo é o meio. Qual é o fim? O fim é a reencarnação. Então, aquela reencarnação não vingou. Então, ele vai programar outra. E aí ele vai precisar de outro corpo. Né? Então, ele vai lá para o departamento da reencarnação, que você vai trabalhar um dia, que você comentou, e aí ele vai ali e fala assim, bom, não deu certo essa reencarnação. Podemos programar outra? Sim. Aí, a consequência dessa escolha, obviamente, é a escolha de um novo corpo. Né? Porque muitas vezes o espírito não tem consciência. O que aconteceu? Né? E como nós vimos aí nas questões que o Paulo colocou e as outras desse contexto, né? Há situações onde realmente não deveria vingar. E aí surgem como aprovação para os pais ou expiação para o espírito, ou expiação até para os próprios pais. Né? Então, a questão que você colocou, escolhe outro corpo, seria no sentido, programa outra reencarnação. Né? E aí, programar outra reencarnação tem como contexto ali, obviamente, escolher outro corpo, né? Outra família, outros pais, pode até ser a mesma família, né? Que geralmente acontece muito, né? Ótimo, Paulo. Carlos? A gente precisa considerar ali, são duas situações. Tem a situação que o espírito recusa, porque está vendo que a prova é pesada, né? Vai encarnar com inimigos de outra vida, essas coisas aí é um aborto do lado de lá. Aí tem as consequências que teriam um aborto. E tem a situação, como o Paulo Lodge falou, é uma situação fisiológica. Ele está vendo que não vai conseguir encarnar. Ele tem consciência que aquele corpo ali não vai vingar, não tem jeito. Então, eu quero outro corpo. Ele queria encarnar. Se estivesse perfeito, ou pelo menos em condições dele reencarnar, ele reencarnaria. Mas ele não está vendo que não tem condições para ele. Então não é uma escolha, ele não está fugindo da prova. Ele está simplesmente se adequando, né? É nesse sentido que eu imagino. Ótimo. Vamos lá, Norberto.
É muito interessante a pergunta da Simone, muito procedente, né? E realmente precisa de uma visão mais abrangente mesmo. Se for um planejamento espiritual para o corpo não vingar, como disse aí as perguntas lidas, né? Então, tá bom, a coisa já está programada. Mas o Carlos lembrou bem a condição dos abortos, que aí pode ser a mãe que não deseja o filho e energeticamente cria uma condição de matar o feto que está ali. Ela não dá vida, não dá vitalidade ao corpinho que está nascendo, ao processo de reencarnação. De outras vezes, pode ser o próprio espírito reencarnante que lá atrás aceitou, mas na insegurança, na ansiedade, ele fica tão ansioso, tão perturbado, que também não dá condições energéticas para que o feto se desenvolva e acaba provocando a morte. Podemos ainda até um pouquinho mais além, processos obsessivos graves, onde tem ali a mãe, o espírito que está já vinculado ao corpo da mãe para o reencarnar, e tem uma terceira entidade ou diversas entidades de processo obsessivo que cria um desequilíbrio energético mental tão grande que também não consegue vitalizar e acaba o desencarne. Acaba não vingando o embrião, não tem vitalidade, não tem condições propícias e acaba acontecendo isso. Então, dando alguns exemplos, mas isso pode ir para diante. A consequência, Simone, depende de cada caso. Então, por exemplo, a pessoa lá, no meu entendimento, a pessoa se preparou para reencarnar, topou, então tá, e faz um baita de uma engenharia, né? A mãe tem que aceitar, o pai tem que aceitar, o espírito reencarnante tem que aceitar. Na hora H, ele começa a ficar ansioso, ele começa a ficar inseguro, e ele provoca o desencarne. Aí pode até acontecer do arrependimento, do remorso, que estava tudo encaminhado. As coisas mais difíceis foram conseguidas. E na hora, eu estava com o bilhete do trem comprado, o trem estava na plataforma, e na hora H, eu estava com a mala pronta, na hora H, eu não tive coragem de embarcar. E muitas vezes eu volto para casa e falo, puxa vida, eu deveria ter embarcado. Agora eu estou vendo, e aí pode até encontrar num processo de um remorso. As variantes tendem ao infinito do que pode acontecer, na minha opinião, em uma situação dessa. Quando a gente encerrar essa pergunta da Simone, eu gostaria de voltar à questão 356 também, para compartilhar uma ideia com os colegas aí, viu? Eu só vou fazer um comentário. A minha filha está grávida 5 meses, né? E a gente procura sempre se posicionar como que está. E é impressionante a evolução, né, da ciência com o acompanhamento das minhas filhas e agora do meu neto, né? Através dos exames, por exemplo, pelo ultrassom, fazendo comparações com algumas coisas, o médico tem condições de identificar a probabilidade e, às vezes, a certeza de algumas doenças. Impressionante, né, essa parte da evolução da ciência que nos dá a isso. E trazendo também para colaborar, acredito eu, com a Simone, com a questão que ela colocou, e é para isso que a gente está aqui mesmo, né? Às vezes, a agressão ao feto parte da própria mãe. E ali a espiritualidade tem que tomar uma decisão também, né? Por isso que, né, drogas, álcool e outras coisas que agridem aquele feto que está em formação. E isso pode ocasionar, né, o processo de um aborto, né? E esqueça, só Simone, vou te passar já, mas essa questão do pau, esqueça também droga, esqueça álcool e coisa e tal. Sabe quando a casa da gente está um inferno? Energia. Mentalmente, só tem energia, só tem briga. Você fala, eu vou sumir deste inferno.
e o familiar abandona a casa porque ele tem uma asfixia de padrão vibratório. Ele não consegue viver lá. Estou fazendo só uma analogia, como aqui acontece quando uma criança está ali dentro, mas um espírito está encarnado, tem nada de criança, um espírito já encarnado, mas se sentindo totalmente indesejável pelo pai, pela mãe, ele não segura o padrão vibratório, a rejeição mental, e ele fala, realmente não dá certo, e abandona. Simone? Só para completar, pegando tudo que vocês colocaram, e o perispírito? Ele é afetado pela recusa, né, de vingar esse feto ou não? Como que ficaria o perispírito nesse caso? Ou no caso também que o Paulo colocou, né, que o Norberto falou agora, né, da casa mental ali, de todo o ambiente, esse perispírito, ele é afetado, ou numa possível rejeição ali da família, o feto ali, ele é protegido. Eu vou chamar os colegas e eu vou adiantar rapidinho a minha visão. Depende do grau de evolução desse espírito. Paulo? Eu não acho que vá ocorrer alguma coisa em nível perispiritual, porque esse processo é muito inicial ainda. Pode acontecer algum processo mental, né, do espírito absorver um remorso, né, como está no Livro dos Espíritos, que o Kardec muito bem elucida ali, né? Quando ocorre o aborto, se for um espírito esclarecido, não haverá nenhum processo de obsessão. Mas quando o espírito é inferior, ele pode se sentir rejeitado, e aí não penso que haja questão perispiritual, né, nesse caso. Há uma questão de raiva, de mágoa, né, que vai para o campo mental do espírito, né? Isso, obviamente, pode, mais à frente, vingar para o perispírito na forma de uma vibração mais densa, né? Mas isso já está no DNA, entre aspas, do espírito, né? Porque o que guarda rancor e mágoa, ele já é melindroso por si só. Mas eu queria fazer uma observação, antes de tudo, sobre tudo que a gente está falando aqui, né? Tudo isso que nós falamos aqui já está no contexto da espiritualidade. O pessoal já sabe o que vai acontecer. Por que eles deixam? Né? Porque o processo precisa acontecer. As coisas precisam rolar. Né? Os nós precisam ser desatados. Né? Aquele processo precisa acontecer para a reparação disso, para a reflexão do outro, para a aprovação desse, para a expiação daquele. Né? Então, quando acontece, só para a gente não ficar achando assim que é um balaio de gato, e a espiritualidade fala, nossa, aconteceu um aborto aqui, meu Deus, e agora? O que eu faço? Isso somos nós. O pessoal que trabalha lá no mundo espiritual, bom, lá, possibilidade 1 aconteceu, possibilidade 2, e aí eles já sabem, óbvio, porque o mundo espiritual não pode ser desordenado, né, bagunçado. Nós é que somos assim, né, as coisas lá são muito bem programadas, né? Tudo é muito bem elaborado, né, e daí a importância da vida, da reencarnação, como o Norberto colocou, né, tem toda uma engenharia por trás disso. Por isso que o espírito, quando ele renuncia à vida pelo suicídio ou algo semelhante, é um processo muito doloroso para ele. Porque não foi só ele que perdeu a oportunidade. Muita coisa que estava em jogo também se desfez. E aí precisa recomeçar. E por isso que às vezes vem com muito mais dificuldade, né, para ele valorizar. E por isso que muitas vidas, né, são... vou usar esse termo, né, não vingam ali na gestação, que é um choque para o espírito, ou seja, quando ele mais queria viver, foi tirada a oportunidade dele. Por quê? Porque quando ele teve a oportunidade de ver, ele não valorizou. Então vem esse choque, né, esse baque, e aí entra aquilo que você colocou inicialmente, né, Simone? Escolhe outro corpo, ou seja, prepara outra reencarnação, mas não no tempo dele, quando for permitido, quando as oportunidades se fizerem. E aí vem o drama do espírito. Quando é que vai surgir essa oportunidade?
né? Ele tá doido para voltar e fazer as coisas, mas às vezes não vai. Ó, você vai ter que esperar agora aqui. Por quanto tempo? Ah, não sei. Aí Precisa. vai entrar na fila. Exatamente. Aí entra na fila e quem tiver mais bônus hora vai passando a vez. Ótimo, ótimo. Carlos? Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso aí, que essas situações que envolvem aborto, que envolvem o caso da recusa, tudo isso aí vai depender de liames, de laços, né? O Paulo Lodge falou na questão da preparação, da engenharia que é, né? Uma situação dessa, um reencarne. Então, há toda uma preparação. E aí, durante essa preparação, se estabelecem laços, se estabelecem vínculos, se estabelece compromisso. E o romper desses compromissos é que gera o problema, né? Uma comparação que a gente pode fazer é igual você passa, por exemplo, em frente de uma loja que vende carro. Aí você vê um carro novo lá. Puxa, mas que carro mais simpático. Aí você olha na vitrine, se você for embora, tudo bem. O destino daquele carro não te interessa mais. Agora, se você fala assim, eu vou perguntar o preço desse carro. Aí entra lá na loja, pergunta para o cara o preço. Aí o cara fala o preço, você nossa, acho que já, se eu mexer no meu orçamento, é capaz até já estabelecer um vínculo ali, né? Aí você prossegue com a conversa um pouco mais, ele fala as condições, fala disso, daquilo, aí você sai e já vai pensando. Chega em casa, comenta com a esposa, ela comenta com a mãe dela e tal, não sei o quê. Aí daí a pouco vocês passam no domingo lá em frente da loja, vai todo mundo, vai o cachorrinho, todo mundo ali olha, vê o carro, estabelece mais vínculo, né? E aí vai estabelecendo o vínculo. Daí você volta na loja na segunda-feira, chega lá, conversa com o vendedor, daí o vendedor fala das condições, você levanta, vai no banco, vê o empréstimo que você vai fazer, vê tudo certinho. Aí já existe um vínculo, então todo mundo já tem uma esperança ali, aquele carro vai ser seu, você já olha seu carro velho já com outro olhar, já começa a procurar alguém para comprar seu carro velho. Se você for, acontece um monte de coisa ali. De repente, você chega lá na loja, na quarta, quinta-feira, já com o empréstimo aprovado, tudo certinho para assinar o cheque e ficar com o carro. O vendedor fala, vendi para outra pessoa. Pô, tem caso de gente que até processa, né? Quer dizer, por que que... É porque estabeleceu um monte de vínculo, quebrou aquele monte de vínculo. Então, eu acho que essa analogia aí, ela é bem próxima do que acontece em situações dessas. Então, o comprometimento kármico, ou seja, o registro perispiritual que vai ficar de nossas ações, vai depender dos vínculos quebrados, do que foi prometido, do que foi... Né? Na reunião mediúnica, muitas vezes a gente fala para o espírito, você vai ser recebido naquela casa, numa família, né? Você vai ser amamentada no seio que será sua mãe, você vai ter um bercinho, você vai ter... Tudo isso aí é uma promessa que o espírito está vendo um sonho, às vezes um espírito inimigo de outra vida. Aí, de repente, no meio do caminho, acontece um aborto. Nossa, esse espírito vai sentir toda a frustração do mundo. Era um espírito que foi estabelecido vínculos enormes entre ele e os que seriam os pais dele, da família, né? Então a gente tem que pensar sempre nesse aspecto aí, no grau de vínculo que se compromete, o grau de vínculo que existe no comprometimento. Grato, Carlos. Norberto? Olha, eu queria... Tá tudo certo, que eu concordo com os colegas no que vocês falaram, está tudo certo. Mas, Simone, só respondendo a sua pergunta, na minha opinião também, concordo com Paulo Lodge. Quando a criança programa uma reencarnação e, por exemplo, a criança, não, o espírito programa uma reencarnação e ele desiste já ligado ao corpinho da criança e coisa e tal, perispiritualmente entendo que não vai acontecer nada. Se já houve uma modelagem perispiritual, ele recobra a personalidade dele antes de reencarnar ali, antes do processo reencarnatório, e está tudo bem. Concordo muito com o Marzanati que tudo isso depende muito da evolução do espírito, tá? É exatamente isso. Com o Paulo Lodge, na questão da previsibilidade da espiritualidade, é mesmo, não tenha dúvida disso. Nós não existe uma previsibilidade de 100%. A gente não é previsibilidade, é a certeza. Não, existe uma previsibilidade de acontecer isso,
de acontecer de aquilo. Se acontecer isso, a gente entra para um plano B. Com certeza, existem essas coisas todas. Em relação a algo que nós comentamos aqui, dos recursos do plano espiritual que eles têm em reorganizar o perispírito no plano espiritual. Acho que isto é possível. Não sei se... Assim, ó, no exemplo que o Paulo Lodge deu, a pessoa chegou, deu um tiro na cabeça e não necessariamente numa outra encarnação ele veio sem problema na cabeça. É possível? É possível, considerando uma série de condições. Tem um fator importantíssimo que atua diretamente no perispírito que nós não falamos até agora, em todos os nossos encontros, que é a vontade. A atitude não chega nem aos pés do impacto que a vontade, que a intenção, que o desejo imprime no perispírito. Nós nem chegamos nessa história ainda. Mas eu reconheço que eu entendo que em certos casos a espiritualidade não tem o que fazer. Ela pode falar assim, olha, eu precisaria fazer isso, mas nós não temos recursos para fazer isso. Mas de longe eu acredito nisso. A recíproca é verdadeira. Eu vou dar uma outra analogia. Eu não vou fazer controle anticoncepcional. O que está programado na espiritualidade vai nascer. Faz isso que você vai ter uns 30, 40 filhos. Por quê? Acima da programação existe uma lei natural. Com a questão perispiritual é do mesmo jeito. Eu consigo costurar aqui, costurar ali, acertar ali, mas eu tenho meus limites. É claro que tem que ter limite. Então, dá para a espiritualidade consertar eventuais problemas perispirituais? Dá. Conserta 100%? Não conserta. E também ninguém falou diferente aqui, só queria deixar um pouquinho claro esse ponto de vista, viu? Roberto, ainda ao encontro do que você falou, né? Por que a espiritualidade não tira aqueles espíritos trevosos e traz para a colônia e poderia aplicar o recurso para melhorar o perispírito dele? Porque o problema não está no perispírito, o problema está na mente. Né? A monoideia, a ideia central, o foco, imediatamente vai fazer com que ele se identifique com a culpa, com esses processos. Então, como a espiritualidade usa esses recursos para deflagrar e tirar momentaneamente os problemas do perispírito, é isso, ó, nós estamos te dando o benefício. Se você usar bem e fizer o bem, atuar no amor, isso vai ajudar na sua recomposição, senão, não. Porque tem isso à vontade, que você falou, conforme a questão 909 dos Espíritos, né? E tem também, olha, esse aqui tem possibilidade, esse aqui é mais equilibrado, esse aqui vibra numa faixa de querer ser melhor, esse aqui vibra na faixa de querer se responsabilizar e fazer o bem. Mas tem outros que não, que estão presos na culpa, estão presos no crime, estão presos na vontade inferior ainda. Então, pode dar o passo que for. Imediatamente, o perispírito vai se modificar, vai se alterar. Veja lá na Cidade Estranha, né? Por simples palavras e um magnetismo rápido, o perispírito daquela mulher se alterou completamente. Né? Então, existe esse campo mental que está antes de tudo, né? Porque o perispírito ele reflete a nossa mente, né? Perfeito. Ô Simone, só uma outra coisa que, mas não está diretamente vinculado à sua pergunta, mas eu gostaria de fazer uma colocação. Nesse caso, por exemplo, do espírito que vai reencarnar, por algum motivo, ele não reencarna, o que acontece com o perispírito dele, né? O exemplo que eu vou dar não tem a ver diretamente com o processo, mas pode acontecer. Imagine que há 3 reencarnações atrás, um espírito se desentendeu com a mãe. Através de muita aproximação, esse espírito, o espírito que sofreu, ele aceita reencarnar na mãe que judiou dele, voltar a ser filho da mãe que judiou dele. Mas a mãe fez muitas barbaridades com ele, maltratou muito. Bom,
houve uma conciliação, ele aceita voltar a ser filho da mãe, lá de tempos atrás, aquele espírito volta a acertar. Mas no processo reencarnatório, ela fala, sabe de uma coisa? Eu não quero você de novo aqui, não. Eu falei que eu queria, mas eu mudei de ideia. E aí, ele cria-se um padrão vibratório que não facilita, que não vitaliza o feto definha, o espírito que se sujeitou a reencarnar de novo junto com aquela mulher, aí a raiva vem para valer, aí ele fica disposto a ser um obsessor da mulher, a fisionomia dele, que já vinha de 2 reencarnações posteriores, volta por padrão mental, guichê mental, aquela reencarnação de 3 encarnações atrás, através da plasticidade, padrão vibratório, querendo vingança e vai para cima da mãe. Então, houve uma mudança perispiritual, mas não pelo processo reencarnatório, mas pelo um momento de raiva, de espírito de vingança. E ele deixa de ter aquela fisionomia que ele tinha momentos antes de desencarnar, para ter aquela pessoa de 3 reencarnações anteriores. Até mesmo para que a mãe, na hora do deslumbramento do sono, possa vê-lo e saber que ele está ali para se vingar. Olha que coisa terrível, né? Norberto. Simone, respondemos? Legal. Gostaria de colocar aqui, né, para que nós possamos refletir com relação à aparência após desencarnar. Se mantém a aparência tanto quanto adulto, idoso, seja qual for essa fase, ou quanto criança no mundo espiritual, ou seja, desencarnou na infância, mantém-se lá, desencarnou como adulto ou idoso, se mantém essa aparência? Gostaria de ouvir-los a respeito disso. Aí. Essa questão aí, a gente tem vários exemplos na doutrina espírita e na literatura, né? A criança, ela volta para o plano espiritual, ela rapidamente ela cresce lá e assume a personalidade anterior. Eventualmente, se alguém, por exemplo, no caso do que o Chico escrevia, psicografava para aquelas mães lá, né? Aí ele pode se manifestar como criança, né, com linguajar de criança, com aquele jeito que... Exatamente para propiciar uma comunicação com a mãe, se identificar como o filho dela, né? Mas a condição normal é o espírito crescer rapidamente lá, né, num tempo muito mais rápido do que ele cresceria aqui, e retornar à condição de adulto, né, que tinha. E ele vai assumir a personalidade que tinha, no caso de criança pequena, ele vai assumir a personalidade da encarnação anterior, né? Ele não tem ainda estruturado ainda a personalidade nova. Agora, se já for uma criança já mais madura, mais amadurecida, maior, ela vai ter uma personalidade nova ali, ela vai assumir a situação adulta com aquela personalidade nova dela ali, né? Embora não tenha tido muitas experiências encarnado, né, uma criança com 12 anos, 11 anos, mas vai ter já as opiniões dela, vai ser diferente da encarnação passada que ela teve. Naquele tempo que ela passou encarnada, vai produzir nela alterações que vão mudar a personalidade dela, ela vai ter, então, outras opiniões e aparência também, né? Ela vai ter uma aparência que seria uma criança que cresceu ali, né? Agora, também um espírito, se a gente vê em reunião mediúnica e vê em TVP também, né? Quando o espírito começa a lembrar de vidas passadas, ele assume a aparência da vida passada, inclusive com a roupa, com tudo, né? Se ele começar a lembrar que ele teve encarnado no século XIX, ele vai se ver com a roupa que ele tinha, né, no século XIX. E assim para qualquer outra encarnação que ele tiver, né, os registros dele, na individualidade dele,
refazem essa imagem que ele tinha. Então, essa aí é o que a gente tem de informação aí na literatura espírita. Grato, Carlos. Completar, Norberto? A aula foi boa. Paulo? Não, perfeito. Acho que o Carlos trouxe tudo aí, né? E a literatura espírita está, como ele bem colocou, vasta aí de exemplos para a gente ver, inclusive, não só da aparência, da indumentária, do chapéu, do óculos, da bengala, né? São todas criações ali mentais, né? Que o espírito leva, e dependendo do nível evolutivo dele, vai ser assim assado, como o Carlos bem colocou aí. É isso aí. Simone? Nada a declarar. Assina embaixo. Segue o relator. Pessoal, querem pontuar mais alguma coisa? Eu gostaria, se não hoje, na próxima, gostaria de voltar à questão 356. Da minha parte, podemos buscar a conclusão. Podemos ir? Vamos? Bem, Então, vamos lá, Norberto. Bom, em relação à questão 356, eu vou tomar a liberdade, o Paulo já leu, mas eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura novamente. 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à reencarnação de um espírito? Resposta dos espíritos. Sim, há as que jamais tiveram espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Bom, eu vou dar minha opinião e depois gostaria que os colegas também emitissem a deles, né? Porque assim, se nasce uma criança natimorta, essa criança nasce com um corpinho, o narizinho no lugar certo, as mãozinhas no lugar certo, os pezinhos, os órgãos genitais, tudo certinho. Quem que dá essa função organizadora para o corpo? O perispírito. Mas o perispírito é o que é? Ele está atrelado ao espírito. Se ela nasceu com a forma humana, entendo, salvo o melhor juízo, que ali teve um espírito dando a modelagem do corpinho dele. Se nós pegarmos a resposta ao pé da letra, não fecha a conta, não converge essa ideia. Porque se não tivesse um espírito em momento algum, não tem nem próximo nem longe, deveria nascer uma massa disforme, como uma massa de pão, como um câncer. O câncer é aquele aglutinado de células disformes, ali tem um tumor, mas não tem forma. Quem modela é o perispírito. Acho que nós devemos entender esta questão do seguinte, só o entendimento, que não é que não houve um espírito, houve um espírito, talvez nem com todos os laços perispirituais devidamente interligados ali com a criança, mas já foi feito de propósito, de uma forma tênue, de uma forma incompleta, só para dar forma ao corpinho e não existir programação para ela. Mas que a gente não entenda, ou gostaria de dividir isso com os amigos, né? Que em momento algum houve um espírito ali. Porque no meu entendimento, quem dá forma ao corpo, quem dá modelagem ao corpo, é o perispírito, consequentemente, o espírito. Paulo. Eu me corrija se eu estiver errado, Norberto, na sua pergunta, né? De fato, há situações onde espíritos não teriam uma reencarnação na Terra, né? O processo ele vai finalizar ali. Isso foi programado para que seja ali. Como você bem colocou, existe um espírito, ele está vinculado ao corpo, mas em determinado momento ele vai deixar esse corpo. E aí nas perguntas anteriores, os espíritos respondem isso que você colocou, né? Existe a vida vegetativa e existe a vida propriamente dita.
para que a vida propriamente dita ocorra, o espírito precisa estar ligado e o corpo precisa nascer. Né? Quando o espírito se retira antes, é como se tivesse um V0. Ele deu o impulso e foi, em determinado momento, ele se retirou. Então, a vida prossegue na forma vegetativa, na forma animal, como os espíritos colocam, né? E é claro que tudo isso tem uma programação, tem um porquê, tem uma causa por trás disso. Então, se eu entendi bem, eu acho que foi isso que você quis dizer, né? E concordo com você que, de fato, deve existir um espírito ali, na base de tudo, mas em algum momento ele se retira por diversos fatores que nós já comentamos aqui e que eu entendo que está nas perguntas anteriores aí desse item, né? Perfeito, Paulo. É isso mesmo. Em algum momento, por algum tempo, houve um espírito ali, até para dar forma, para dar organização ao corpinho. A partir dali que teve uma organização prévia ou mínima suficiente, o espírito pode até se retirar, que as células vão obedecer sozinho, um crescimento, né? Ali é automático, mas em algum momento deve ter existido um espírito, senão nasce uma massa de algo como se fosse uma massa de pão disforme ali, né? Eu continuo com aquele pensamento. Eu acho que não há um espírito no momento do nascimento ali, né? Eu acho que até a formação do nascimento, durante aquele tempo lá, tem que ter a forma, porque senão ficaria aquela massa teratológica ali, aquela disforme, né? E essa pergunta, há muitos anos eu fiz, inclusive, numa reunião mediúnica, eu fiz para o Dr. Yashiyama, que era o que dava o receituário homeopático, né? Eu fiz essa pergunta, aí ele falou, a resposta que ele deu é que existe espírito que se propõe a assumir essa situação, e existe possibilidade também de se fazer essa forma em termos de projetar isso aí com o recurso que eles têm lá também, né? Feito em experimentos, essas coisas desse tipo aí. Então, essa aí foi a resposta que eu tive naquele tempo lá, né? Eu vou colocar aqui uma visão, até para trazer uma polêmica mesmo, né? Porque a pergunta é: há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Não está precisando em que momento que pode acontecer um aborto, né? Não necessariamente os 9 meses ali, né? E a resposta, sim, há as que jamais, e é categórico, né? Jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada deveria cumprir-se para elas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Então, eu vou colocar e peço a vocês que entendam e que também quem estiver vendo entenda. Eu acho que ali realmente é um processo de gestação, por assim dizer, mas é mais para ir treinando esses pais e começando a despertar aquilo que está endurecido, que é o amor paternal e maternal, dos dois ou de um dos dois. É o processo para amadurecer, né? Para despertar, melhor dizendo. E eu também trago, da mesma forma que nós já comentamos anteriormente, da influência da espiritualidade no processo ali do DNA, que não é todas as vezes, eu também entendo que o processo de formação do ser é genético. É genético, né? O perispírito dá as funções importantes para aquele ser. Mas a parte genética vem dos pais. Não sei se eu consegui colocar, entendeu? Assim, né? Então, uma parte eu entendo que é a formação genética, vamos dizer, é a forma padrão. E o perispírito vem para dar um molde ali, né, em cima. Fala, Norberto.
Agora você joga para o outro lado. Uma coisa, por exemplo, que eu não sei, eu tenho insegurança, eu não tenho certeza. Não, eu também não tenho, é minha visão. Será que a ausência total do espírito, só mesmo os códigos genéticos são suficientes para dar a morfologia, a fisiologia de um ser humano? Não sei. Eu não sei. Eu não tenho conhecimento profundo para afirmar, né? É o meu entendimento, fazendo uma analogia para o que nós vimos anteriormente. A influência e a ação da espiritualidade em alguns casos, né? Que ela determina uma característica, por assim dizer, né? Mais específica. Fala, Carlos. Então, o Dr. Hernani, ele fala que é igual a planta de uma casa, né? A genética é igual a planta de uma casa, ela dá a parte baixa. E o levantamento das paredes, a altura das paredes, toda a parte tridimensional é dada pelo modelo organizador biológico, né? Então, o resultado da forma vai depender das duas. É uma composição vetorial até né, a planta da casa, se a casa for menor ou maior, isso aí. Se a criança é filho de um pai e mãe grandão, ele vai ser grandão, vai ser grande também, né? Então, o modelo organizador biológico, ele se adequa a essa realidade genética, né? Então, a situação acontece uma composição das duas aí. Ô, Carlos, mas na sua opinião, esqueça a presença do espírito. Só o DNA é suficiente para dar a forma de um ser humano, dar a forma de um bebê ao ser humano, sem absolutamente estar presente um espírito? É uma pergunta, essa é a nossa dúvida. Então, a resposta do Hernani não tem, só o DNA não dá para definir espacialmente como vai ser. A causa formalis, né, como a gente já comentou aqui, a forma, ela precisa dessa forma. Tanto que você vê no caso, por exemplo, você citou o exemplo do câncer, né? Cada órgão ele tem o seu modelo organizador biológico específico ali, né? Tecidos e órgãos, o modelo organizador biológico está organizando ali, né? Então, quando alguma coisa foge desse controle do modelo organizador biológico, aí nasce essas situações que eles chamam de ectópicas, né? Quer dizer, uma perna fora do lugar, uma coisa desse tipo aí, né? Você tem a mosca, por exemplo, a drosófila, eles mexem na genética dela, daqui a pouco nasce um olho na perna, que muda está mexendo na forma da coisa aí, né? Então, acontece isso. E essa ideia do modelo organizador biológico, a gente vê que, geralmente na literatura, a gente tem a pessoa citando um espírito, né? Aí, nesse caso do modelo organizador biológico, a gente tem a Joana de Ângeles citando o Dr. Hernani, usando a nomenclatura dele, o MOB. Quer dizer, então é um espírito citando o encarnado, né? Foi um caso que eu não conheço outro caso assim na literatura espírita. Assim, deve existir, mas não conheço. Então, o MOB é uma ideia muito perfeita que o Dr. Hernani trouxe, né? Tanto que a própria Joana de Ângeles, ela encampou essa ideia e muitas pessoas, hoje em dia, né, usam isso aí, até estende a amplitude da ideia de modelo organizador biológico dele para muitas coisas, né? Então, é uma coisa que é por aí, né? O modelo organizador biológico, ele tem razão de ser. Se não tiver esse modelo aí, desanda a maionese aí, sai um ser totalmente tudo esquisito. O pessoal, às vezes, no centrinho faz cirurgia, esses teratomas aí, ali tem mistura de tecido, de dente, de não sei o que, é um negócio totalmente estranho. Quer dizer, perdeu a gente vê, obviamente que perdeu a forma, né? A função organizadora, né?
Eu vou passar para o Paulo. Eu lembrei de uma situação de um amigo meu. Quando eu conheci os pais desse meu amigo, na hora me veio, ele é adotado, porque as características físicas dele não tinha nada a ver com os pais. Aí no mesmo dia ali, morava junto também, a avó. Aí pela avó, eu falei, sim, confere os traços. Depois a gente fala um pouquinho mais. Vamos lá, Paulo. Eu acho que a resposta disso que a gente está comentando aqui está nas perguntas anteriores, né? Na 353 e na 354. Né? Na 353, né? Kardec pergunta aqui, o feto tem uma alma? O resumo da pergunta é esse, né? O feto, né? O indivíduo que está sendo formado. E aí os espíritos respondem, né? O espírito que deve animá-lo existe, né? Fora dele, do feto, né? Não tem, propriamente falando, uma alma, porque a encarnação ainda não se complementou. A definição que ele dá no Livro dos Espíritos, né? O que é a alma? O espírito encarnado, ou seja, a encarnação completa. Né? Então, está em vida de se operar, mas está ligado. E aí depois ele pergunta na 354, então o que é a vida intrauterina? Aí ele fala, tem a vida animal e vegetal, mas só vai ter espiritual se vingar. E quando Excelente. Você espírito, matou a charada. o espírito Excelente. abandona o corpo, né? Como o Norberto colocou anteriormente aí. Né? Resolveu a questão. Olha aí que coisa bacana. Fechou. É isso aí. Repetindo que o Paulo, 354 basicamente, né, Paulo? Como explicar a vida intrauterina? Resposta. É a da planta que vegeta. O feto vive a vida biológica. O homem possui em si mesmo a vida animal e a vida vegetal, que se completa no nascimento com a vida espiritual. Mas a pergunta crucial mesmo, é anterior. 353. 353. A união do espírito e do corpo estando completa e definitivamente consumada somente após o nascimento, considera-se o feto como tendo uma alma? Resposta. O espírito que deve animá-lo existe, de qualquer maneira, fora dele. Não tem, portanto, propriamente falando, uma alma, porque a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado àquela que deve possuir. Isso aí. Fechou. Para você ver, né? Estuda, lê, e a gente sempre descobre algo novo. Olha aí. Nós estamos sempre aprendendo. Divaldo que diz isso muito, né? Pessoal, algum ponto a mais para se colocar? Tranquilo? Agradeço a todos vocês por essa noite iluminada, de muito aprendizado. Esperamos também estar contribuindo a todos e desejando sempre a paz e a luz do Mestre Jesus.